Oi. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Irmãos, vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nessa noite, né? Onde estamos aqui reunidos para louvar e adorar o nome do Senhor, pois só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Nós iremos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai bendito, Deus amado, Senhor, estamos aqui mais uma vez diante da Sua presença, aqui na Sua casa. Estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor. O Senhor venha estar nos ajudando nessa noite, Senhor. Para cada irmão que pôde chegar aqui nesse momento e cada irmão que ainda há de chegar, Senhor, esteja aguardando e livrando de todo mal ao caminhar aqui para a Sua casa, Senhor. Também, Senhor, nesse momento nós iremos louvar e agradecer Teu santo e bendito nome, Senhor. Receba, Senhor, nossos louvores, nossas adorações, como um aroma suave em Seu trono, Senhor. E receba também com forma de agradecimento ao Senhor, que nós possamos Te louvar, Senhor, com todos os nossos corações, em espírito e em verdade, Senhor. Que só o Seu nome seja agradecido aqui nessa noite, Senhor, pois só o Senhor é digno, Senhor, de toda honra, toda glória, toda força e poder, Senhor. E no nome do Senhor Jesus, também te peço pela palavra, Senhor, que irá ser ministrado nessa noite, que o Senhor venha trazer a Tua palavra com poder e autoridade, Senhor. E que Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, Senhor. E no nome do Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo. E eu lhe peço tudo isso e agradeço. Amém. Convido ao grupo de louvor, nós iremos cantar um cântico santo.
Amém, Senhor. Agora convido que a igreja possa ficar em pé, quem puder. Nós iremos cantar mais um cântico. Aclame ao Senhor. Meus
são tuas promessas pra mim. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda de pé, irmãos, nós iremos fazer uma leitura bíblica. Estará aqui no slide. Vai ser uma leitura responsiva. Se encontra em João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Eu irei ler pelo slide, porque minha tradução é diferente. Tem a parte do dirigente e a parte da igreja. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja. Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Igreja. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Igreja. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém, Senhor. Iremos fazer uma oração de agradecimento pela palavra que foi lida. Santíssimo Deus e eterno Pai, gratidão mais uma vez pela essa palavra que foi lida essa noite, Senhor, onde diz que que seu Filho veio ao mundo para morrer por nós e para salvar todos os seres humanos, Senhor. Que Ele veio para salvar e não para condenar. Esteja, Senhor, abrindo o coração daquelas pessoas, Senhor, que nunca ouviram ou já ouviram a tua palavra, o teu evangelho, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abrir o coração dessas pessoas e faz a obra na vida dessas pessoas, Senhor. Esteja, Senhor, nos dando unção do teu Santo Espírito quando formos falar da tua palavra, Senhor. E no nome do Senhor Jesus eu lhe peço tudo isso e agradeço. Amém. Podemos assentar, por favor? Chegamos no nosso momento ofertório. Aqui está nosso gasofilaço aqui à frente. Quem trouxe a sua oferta essa noite, possa vir aqui à frente. Nós iremos cantar o hino do cantor cristão 422, Trabalho Cristão. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar.
Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele não para sempre exaltado será, pois é a salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Eu convido agora o nosso irmão Porfírio, que vem aqui à frente, irmão, para orar pela oferta que foi recolhida essa noite. Boa noite, irmãos. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos em Tua casa. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oferta, Senhor Deus, que foi recolhida para a Tua obra, para o Teu trabalho, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que puderam colaborar, Senhor Deus, para a Tua casa. Que o Senhor possa abençoar, que a nossa igreja possa crescer, não só em número, mas também em espírito e em verdade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Porfírio. Convidando mais uma vez que a igreja possa ficar em pé, nós iremos cantar um cântico Chorar e Sorrir com Você. Esse cântico vai ser um cântico de comunhão. Você que não teve a oportunidade de falar com seu irmão essa noite, você terá a oportunidade agora. Eu me alegro quando vejo você prosperar no amor e em todo sentido da vida.
Amém, Senhor. Podemos assentar, por favor? E agora convido o nosso diácono Ivon, que vem aqui à frente, que nós iremos fazer a oração intercessória, que hoje será pelas famílias da igreja e pelas conversões de almas. Bem, para quem não deu boa noite, boa noite. Vamos orar ao nosso Deus por esses pedidos, essa oração intercessória pelas famílias da igreja, não é? E por conversões de almas. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e entregar a Ele esses pedidos no trono da graça. Oremos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, Senhor Deus, por causa do Teu livre acesso que temos, Senhor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por termos esse acesso diante do trono da graça, Senhor, onde nós podemos conversar com o Senhor, meu Deus, e entregar, Senhor Deus, os nossos pedidos. E entregamos, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, esses pedidos pelas famílias, Senhor Deus, da igreja, Senhor. Eu venho estar, meu Deus amado, fortalecendo espiritualmente, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus, nos lares, Senhor Deus, também. Que possa haver, Senhor Deus, comunhão, que possa haver, Senhor Deus, verdade verdadeira na vida de cada família, Senhor Deus, através de Tua palavra. Que todos possam se firmar em Tua palavra, Senhor Deus, servindo ao Senhor com fidelidade, ao Senhor em Tua casa, Senhor Deus. E que eles possam, Pai, as famílias, em nome de Jesus, estarem sempre unidas no Senhor. E que elas possam, meu Deus, jamais esquecer do Senhor, mas que possam estar presentes em Tua casa também, para ouvir a Tua palavra, para ouvir os Teus ensinamentos, Senhor Deus. Sabemos que o nosso inimigo está ao nosso derredor 24 horas, Senhor Deus, querendo destruir as famílias. Mas nós somos sabedores também que o Teu anjo, Senhor Deus, está ao nosso redor para nos proteger. Mas também nós precisamos buscar o Senhor. E que as famílias possam buscar o Senhor cada vez mais, de todo o coração, Senhor Deus, para que o Senhor possa estar abençoando, dando fortalecimento espiritual, dando sabedoria a cada um membro da família, para que possam estar unidos no Senhor juntos para sempre, até quando o Senhor levasse, ó Pai, para o céu. Ó Deus eterno, tem misericórdia, Senhor Deus, de cada família, Senhor Deus, da Tua casa. Não deixes, Pai, que o inimigo de nossas almas venha, Senhor Deus, destruir, mas que o Senhor, em nome santo de Jesus, possa, meu Deus, estar cada vez mais firmando essas famílias nos Teus caminhos, Senhor Deus. E que através das famílias da Tua casa possa ser o exemplo, Senhor Deus, para de fora, as famílias que não têm Cristo, e que possam ser ganhas também, Senhor Deus, a Cristo, através de nossas famílias, através, Senhor Deus, do nosso conhecimento, através da Tua palavra também, que o Senhor tem dado também às famílias, ao membro da família, ao cabeça da família. Que o Senhor possa, meu Deus, estar moldando, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, as famílias, Senhor Deus, em Tua casa. E por aquelas famílias também, Senhor Deus, que não têm Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, possa entrar, Senhor Deus, que essas famílias possam abrir a porta de suas casas para a Tua palavra entrar, para que o Teu Evangelho possa penetrar nessas casas, meu Deus, e haver salvação, Senhor Deus, e possa entregar a vida a Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que almas possam se render aos Teus pés, através, Senhor Deus, da pregação da Tua palavra, Senhor Deus. Que as pessoas que vêm, meu Deus, em Tua casa, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, possam dar credibilidade, Senhor Deus, e que Teu Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, possa agir no coração, Senhor Deus, dessas pessoas que não têm Cristo, e possa haver o mover, e que o Senhor possa fazer a obra, Senhor Deus, e elas possam entender, Senhor Deus, o Evangelho, que somente Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que pode levá-la ao céu, e ela tem que entregar a sua vida a Jesus, para que ela possa se tornar uma salva em Cristo Jesus,
para que ela possa, Senhor Deus, ser herdeira também, Senhor Deus, dos céus. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor Deus, das almas que não te conhecem, que ainda não receberam, Senhor Deus, a Tua palavra em suas vidas. Por aquelas que já ouviram, Senhor Deus, que o Senhor possa estar, com certeza o Senhor está trabalhando, porque a Tua palavra nos diz que com a pregação da Tua palavra, do Evangelho, a Tua palavra jamais ela voltará vazia. Ela vai estar germinando no coração dessas pessoas que já ouviram. E das que não ouviram, um dia também, Senhor, ela vão ouvir. E no nome santo de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, o Senhor há de trazê-los, Senhor Deus, para os Teus caminhos, para te servir de todo o coração, para trabalhar para o Senhor, ó Pai, para que elas possam também frutificar também, Senhor Deus, ganhando outras almas também para o Senhor. Esse, Senhor, é o nosso desejo, nosso coração, para que o Senhor possa, Senhor Deus, nós possamos, na verdade, ganhar almas para o Teu reino, através da pregação da Tua palavra, através do exemplo de cristão também, que nós devemos ter aqui nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui trabalhando para o Senhor, que nós possamos ser exemplos para esses de fora, Senhor Deus, que não te conhecem, e que nossas famílias possam, Senhor Deus, continuar te servindo de todo o coração, que possam, Senhor Deus, frutificar, que possam, meu Deus, levar a Tua palavra, para que essas almas possam verdadeiramente se converter ao Senhor. Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós, ó Deus, te agradecemos e nós entregamos tudo diante do Senhor. Amém, amém. Obrigado, Diácono Ivon. Agora peço mais uma vez que a igreja possa ficar em pé. Nós iremos fazer mais uma leitura bíblica. E agora, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Vai ser na mesma dinâmica. Estará aqui no slide. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Igreja. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Ainda de pé, irmãos, nós iremos cantar mais um cântico. Preciso de Ti. Preciso de Ti.
Amém, Senhor. Podemos assentar, por favor? Essa foi a primeira parte do culto dessa noite, onde louvamos e adoramos o nome do Senhor. Agora irei passar a palavra para o nosso pastor Júlio César, onde ele trará as considerações e também trará a mensagem dessa noite. Pastor Júlio César está com a palavra. Meus irmãos e visitantes, boa noite a todos. Saúdo os amados irmãos e visitantes com a graça, com a misericórdia de Deus. Amém? Queremos agradecer ao nosso Deus nesse dia do Senhor, que é o domingo, onde Ele está nos concedendo a oportunidade, a honra, o privilégio de louvarmos o nome de Deus. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 150: todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Então nós já fizemos isso pela graça, pela misericórdia do Senhor, mas também viemos essa noite à casa de Deus com o intuito de receber as orientações, os conselhos de Deus, para nós sabermos qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical a revelação de Deus. E uma das revelações de Deus é que Ele se revela através da Sua palavra. Por isso nós estamos aqui essa noite para receber o conselho de Deus. Deixe-me fazer aqui o reconhecimento dos nossos visitantes, onde nós temos mais uma vez a Vanessa, irmã da irmã Maria, tia da irmã Ana Carla, Ana Paula, e mãe do Jonas, e cunhada do irmão Cláudio Honor, certo? Ok. Temos também a Janaína. Essa aqui é a irmã da irmã Ana Cláudia. Ah, ela está ali, né? Está sabendo aí já do candidato para casar com a sua irmã? Está ao seu lado aí, ó. Está em avaliação tanto diante de Deus como diante da igreja também. E também temos o nosso amigo, o Antunes, conhecido como Tony Ramos. É o Tony Ramos, do Amazonas, vamos dizer assim, né? Vamos dizer para o nosso visitante a nossa frase querida que temos. Amém. Todos vocês são nossos visitantes especiais. Queridos, não peço que se posicione em pé, mas sentado mesmo, para junto nós fazermos uma leitura em 2 Crônicas, capítulo 33, onde nós iremos ler 20 versículos para nós meditarmos no tema Deus pode transformar qualquer pessoa. Nós vamos aprender sobre a história de Manassés. 2 Crônicas fica depois de 1 Crônicas, capítulo de número 33, assentado como os irmãos estão, porém com reverência e temor diante de Deus. Nós iremos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 20, para nós podermos entender o contexto e essa narrativa, para assim fazer as aplicações para as nossas vidas
e possamos sair daqui essa noite edificados, transformados. Segundo as crônicas, todos acharam? Está no Antigo Testamento, tá? Se não acharam, cadê ela? Nem veio, né? A Carol, né? Recitou hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical todos os 66 livros da Bíblia. Então, se ela não veio, mas os irmãos procuram aí. Segundo as crônicas, capítulo 36, ou 33, melhor dizendo, diz assim a palavra de Deus: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns e fez poste ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Enom. Adivinhava pelas nuvens, era agosseiro, praticava feitiçarias, tratava com nemocrantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal ao Senhor. Perante o Senhor, para provocar a ira de Deus. Também pôs as imagens de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais. Contanto, que tenha cuidado de fazer tudo o que lhe tenho mandado, toda a lei, os seus estatutos e os seus juízos dados por intermédio de Moisés. Versículo 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o seu Deus de seus pais. Fez-lhes oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém ao seu reinado. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto também, pôs chifres militares em todas as cidades fortificadas de Judá.
tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, e de ações de graça ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Versículo 18: quanto mais aos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no monte do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história do rei de Israel, a sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado e a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e a imagem de escultura, antes que se humilhasse. Eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com os seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Eita glória, 20 versículos. Nós não vamos meditar nesses 5 versículos, tá? Só vamos tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, queremos prestar gratidão ao Senhor, pelo fato, Senhor, de mais uma vez, pela Tua graça, misericórdia, estarmos reunidos no Teu nome, para louvar o qual nós já fizemos, o qual o Senhor nos deixou nós abrirmos as nossas bocas, para adorar um Deus santo, digno de honra, de louvor e de adoração. E agora, Senhor, queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, para que o mesmo nos ajude na compreensão da Tua palavra, para que saiamos daqui todos essa noite edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Senhor, se entre nós uma pessoa que ainda não Te tem como único e suficiente Salvador, e essa palavra, Senhor, possa penetrar o seu coração, aos seus corações, a fim de produzir salvação. Se entre nós uma pessoa que disse sim para o Senhor, mas também anda desviado dos teus caminhos, pedimos que hoje possa haver reconciliação nessa casa. Se entre nós, Senhor, uma pessoa que é salva em Jesus Cristo, mas não tem trabalhado na Tua obra, não tem feito aquilo que é para se fazer para o Senhor, que hoje, Senhor, possa haver consagrações de vida e o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Não podeis assentar, porque assentados já estão. Queridos, eu gostaria de meditar com vocês sobre um tema: Deus pode transformar qualquer pessoa. O apóstolo Paulo, e sempre eu gosto de repetir esse versículo, no capítulo de número 3 de Romanos, versículo 23, ele diz que todos nós somos pecadores. E ele vai dizer em Efésios, no capítulo de número 2, versículo 1, que nós andávamos nas trevas, nós estávamos em rebelião contra Deus, em desobediência a Deus. E se hoje, dia 11 de fevereiro, nós estamos na casa de Deus, é porque nós atendemos aquilo que o apóstolo João diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, foi isso que nós fizemos, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, concluindo com essa palavra, nós temos entendimento que Deus ele pode transformar a qualquer pessoa. Porque o que tem acontecido hoje com a humanidade?
Elas sempre julgam as pessoas dizendo: olha, esse aí não tem mais jeito. Esse aí, ele entrou no mundo das drogas, no mundo da prostituição. Esse aí não tem mais jeito. E a palavra de Deus, o autor de Hebreu vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então nós iremos ver com a história de Manassés, que foi o pior rei de Judá. Manassés foi o pior rei de Judá, onde a história de Manassés mostra que Deus pode transformar qualquer pessoa. Então, o primeiro ensinamento que nós queremos tirar para nossas vidas é sobre a infância de Manassés. Manassés tinha como seu pai Ezequias. Lembra de Ezequias? Que é aquele que orou a Deus, pedindo graça, misericórdia. E Deus disse para ele: olha, Ezequias, arruma a tua casa. Caso isso não aconteça, tu vai morrer. Ele orou a Deus e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. E temos por mãe Abi, ou seja, Manassés. Ele foi aquele filho que teve um bom exemplo de seus pais. Segundo a Reis, capítulo de número 1, versículo 18 e 17, lá vai dizer que Ezequias, ele foi um bom exemplo para Manassés, ou seja, seu pai Ezequias sempre serviu a Deus de todo o coração, de todo entendimento. Então, Manassés foi aquele ser humano que, diante da sua família, ele teve um bom exemplo. Ou seja, os seus pais eram aquelas pessoas que adoravam a Deus em espírito e em verdade. Os seus pais foram aqueles que ensinaram Manassés no caminho que se deve andar. E seus pais foram aqueles que entenderam o que o salmista disse lá no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Ou seja, para nós entendermos que para uma família que ela venha a ser eficaz, precisa-se Deus estar dentro dessa família. Ou seja, a infância de Manassés foi uma infância que Deus, através de seus pais, esteve presente. Então essa foi a infância de Manassés. E aqui, meus irmãos, nós queremos tirar a primeira aplicação para nossas vidas. Ezequias e Abi, que foram os pais de Manassés, foram aqueles que ensinaram Manassés o caminho que se deve andar. E o que isso tem a ver? O que isso implica para as nossas vidas? Implica que nós temos como pai, como mãe, como família, total responsabilidade diante dos nossos filhos. O Salmo 128, versículo de número 13 diz: herança do Senhor são quem? São quem? São os filhos, fruto do seu ventre, seu galardão. Ou seja, os nossos filhos, eles são aqueles que são emprestados para nós, o qual nós iremos dar conta diante de Deus. Então, aqui na história de Manassés, ele teve uma infância que foi, através de seus pais, um bom exemplo. Mas a pergunta é, como é que continuou a história de Manassés? Irmãos, nós iremos ver que Manassés, apesar de seus pais ensinarem o caminho de Deus para ele, Manassés, ele não teve como exemplo, ele não pregou esse exemplo dos seus pais, e Manassés, ele conduziu a sua própria vida debaixo de pecado.
Por isso nós vamos ver aqui a maldade de Manassés. Manassés perdeu seu pai muito cedo, como vai dizer aí no versículo de número 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Por quê? Porque o seu pai, ele tinha motivo. Ou seja, eu não sei se foi isso que subiu para a cabeça de Manassés, ou se outros conselheiros, qual estavam dando para ele, fez que ele se tornasse um rei, e esse rei bastante maldoso. Ou seja, as maldades de Manassés. Convido você a olhar para a sua Bíblia, no versículo de número 3, sobre as maldades de Manassés, do capítulo de número 33. Olha o que diz aí. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos baalim e fez porte ídolos e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Então nós temos aqui a primeira maldade de Manassés. O que ele fez? Ele reconstruiu os lugares de adoração pagã que o seu pai já tinha destruído. E o que ele fez? Pela sua maldade, por não acolher o exemplo de seu pai, ele reconstruiu todo aqueles altares de adoração. Versículo de número 4 continua quando ele vai dizer assim: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome para sempre. Ou seja, aqui Manassés agora construiu outros altares para outros deuses, o qual Deus tinha dito em Jerusalém que esses altares não poderiam ser construídos. E Manassés, o que ele fez? Ele reconstruiu esses altares para os deuses no templo de Deus. Versículo de número 5, olha o que diz. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 atos da casa do Senhor. Ou seja, ele foi construindo, vamos observando aí a maldade. Aqui no versículo de número 5, construiu altares nos pátios do templo de Deus para adoração de estrelas. Olha o versículo de número 6. O que Manassés fez agora? Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Hinnom. Adivinhava pelas nuvens, era agrosseiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor. Perante o Senhor. Então, é a maldade aqui de Manassés, constituído pelo pecado que estava na vida de Manassés. Ainda no versículo de número 7, ele diz: também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Manassés colocou a imagem de um ídolo dentro do templo de Deus. E segundo Reis vai dizer no capítulo de número 21, versículo 16, que ainda afirmava que ele matou muitas pessoas inocentes. Irmãos, primeiro, a infância de Manassés. Seus pais foram exemplos. Agora nós estamos vendo aqui a maldade de Manassés
O que Manassés fez com as coisas de Deus, o que Manassés ele construiu no altar de Deus. Irmãos, trazendo para a nossa realidade, claro, não é o mesmo pecado, mas o pecado da humanidade e até mesmo do crente, por ele ser ainda o pecador, constitui na pessoa do pecador esses tipos de maldades. Por isso que o apóstolo Paulo, abre sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele alerta a Timóteo, que seria um pastor na igreja de Éfeso, que nos últimos dias, 1 Timóteo, capítulo de número 3, o que eu estou mostrando para os irmãos? A maldade do ser humano, na pessoa de Manassés, e confirmada naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Achei, pensei que tinham tirado. Não, irmãos, é 2 Timóteo, me perdoe. É 2 Timóteo, folheie rapidinho aí sua Bíblia, para capítulo de número 3, versículo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. O apóstolo Paulo diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempo fáceis. É assim que ele está dizendo aí? O que ele está dizendo aí? Tempo o quê? Os homens, assim como foi com Manassés, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também destes. Irmãos, assim como aconteceu com Manassés, a maldade de Manassés hoje também está acontecendo no mundo no qual nós estamos vivendo, que nesses últimos dias, que antecede a volta de Cristo, os homens, a cada dia que passam, vão fazendo isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Disse para Timóteo, por quê? Porque a maldade está no ser humano. Se o ser humano não se voltar para Cristo, se o ser humano não tiver Cristo como seu exemplo, entregar a sua vida, essas coisas vão acontecer. Por quê? Porque isso é o quê? É bíblico. Isso é bíblico. Quando a pessoa não tem Cristo como único e suficiente Salvador, essas coisas mesmo que está acontecendo. O que é que nós temos visto, irmão? Pessoas egoístas, pessoas que só querem para si, pessoas que trabalham, mas não querem compartilhar com o próximo. Avarentos, as pessoas estão sendo avarentos no dia de hoje, né? E isso vale até para o crente. Parece que Deus só converteu a alma, faltou converter o bolso do crente. E a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Jactanciosos, arrogantes. Tem de pessoas hoje arrogantes, blasfemadores. Se está sol, reclama. Se está chuva, também reclama. Se está sombra, reclama. Se está ventando, também sempre blasfemando, não contente com as coisas que Deus tem colocado. Desobediente aos pais. Desobediente aos pais. Antigamente, até se viu, né, pela própria postura dos pais, né, em corrigir os seus filhos, mas hoje, pelo passado tempo,
as coisas estão se tornando difíceis. Então, o ser humano, ele é desobediente, ele não honra mais pai e mãe, como o apóstolo Paulo diz, que o crente, o filho deve honrar pai e mãe. Ingratos, não é isso que está acontecendo na sociedade? Dificilmente, não quero generalizar, mas dificilmente quando uma pessoa recebe uma bênção, ela diz obrigado. Ingratos, irreverentes, isso cabe até para o crente, não tem reverência no culto, não tem reverência na sua postura, não tem reverência no seu falar, na sua atitude, nas suas ações. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, falando mal do próximo, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. É assim que é a vida do pecador. E é assim que estava acontecendo com Manassés. Claro que o pecado aqui é diferente, né? O pecado de Manassés, a maldade dele é diferente para os dias de hoje, que ele chegou no versículo de número 6, de queimar o seu filho. Claro que ninguém faz isso hoje, né? Mas faz pecado pior do que isso, de que queimar o seu filho. Então nós vimos aqui, irmãos, a maldade de Manassés. O que isso tem como aplicação para nós? Irmãos, hoje o mundo ele é mau. Se nós não estivermos Cristo como o nosso protetor, qual ele diz que acampa os anjos ao nosso redor. Por isso que quando nós saímos dos nossos lares, nós precisamos orar, irmãos. O mundo ele é mau. O mundo está cada dia ficando mal. E aplicando para nós, igreja do Senhor, muitas das vezes também nós somos maus, irmão. Nós somos maus porque nós não buscamos a Deus da forma que é para se buscar. Muitas vezes nós somos maus porque não colocamos Deus em primeiro lugar. E quando nós não fazemos isso, nós estamos cometendo maldade para conosco mesmo. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 37, versículo 4, ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, quando nós voltarmos para Deus, nós temos a promessa que Deus ele vai satisfazer, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, aquilo que está nos nossos corações. Mas para isso precisa de um sacrifício. Para isso precisa padecer por Jesus Cristo. Por isso que muitas das vezes a maldade está em nós mesmos. Irmãos, terceiro ensinamento, sabe por que Manassés tinha toda essa maldade? Algumas pessoas elas são mais por conveniência, outras até por prazer, tem prazer de serem maldosos. Mas Manassés, sabe por que Manassés estava causando toda essa maldade? Olha o versículo de número 6. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Hinnom. Adivinhava pelas nuvens, era grosseiro, praticava feitiçarias, tratava com nemocrantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Para quê? Para alegrar a Deus, hein? Para que Deus ficasse feliz? Para provocar a ira de Deus. Abençoado, né? Chegar lá no céu, quer dizer que vou dar um cascudo nele, né? Em vez de ele estar fazendo o bem, ele estava fazendo o mal só para provocar a ira de Deus. Ele era rei que era, parece que não suportava a ideia de que existisse alguém superior a si e desafiava a Deus. E sabe o que Deus fez? No seu infinito amor,
da sua infinita graça, no versículo de número 10. Olha o que diz: falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Não lhe deram ouvidos. Então, irmãos, Manassés aqui estava praticando toda essa maldade para desafiar a Deus. Para desafiar a Deus. Qual é a aplicação para nossas vidas, irmãos? Irmão, muitas das vezes nós estamos na alma, no corpo e no sentimento de Manassés. As nossas atitudes, muitas das vezes, demonstram que nós queremos desafiar a Deus. Por aquilo que deixamos de fazer para Deus, por aquilo que éramos para fazer para Deus, e quando nós não fazemos, nós estamos desafiando a Deus. A palavra de Deus, irmão, diz que nós não devemos tentar o nosso Deus. Nós não devemos tentar o nosso Deus. E assim como Manassés estava fazendo tudo isso para desafiar a Deus, muitos hoje que não têm Cristo como único e suficiente Salvador também o faz. Eu não me recordo, não sei se os irmãos vão recordar, mas aquela escola de samba, não me recordo, acho que é a Mangueira, né? Que fez na sua... mas na da frente ali que Satanás, né, pegava Jesus, arrastava Jesus lá na sua... Como é que dá de frente ali? Alegoria de frente? Vocês que entendem carnaval, hein? Pegava Jesus, né, humilhando Jesus, tudo, irmãos, para desafiar a Deus. E o mundo, ele se encontra nessa posição. Tudo que ele faz é para desafiar a Deus. Hoje, diante da mídia, o que está acontecendo? Tudo virou normal. Deus criou homem e mulher. O que está acontecendo? O que o mundo está fazendo? Homem com homem, mulher com mulher. Então, tudo para desafiar a Deus. Assim estava acontecendo com Manassés. A sua maldade era para desafiar a Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça e pela sua bondade, nós vamos ver o que aconteceu com Manassés. Irmãos, tenhamos cuidado que as nossas atitudes não possam ser para desafiar a Deus. Então, às vezes, nós temos algumas atitudes que demonstram, evidenciam que nós estamos a desafiar a Deus. Quando nós não buscamos de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, quando nós não servimos a Deus em espírito e em verdade, isso é um desafio, é desafiar a Deus, porque nós temos a graça, temos a misericórdia, e muitos desprezam essa graça, essa misericórdia, e estão desafiando a Deus. Por isso que eu disse para os irmãos hoje na Escola Bíblica Dominical, quando nós somos, rebanho de Deus, e quando essa ovelha ela quer sair desse rebanho de Deus, Deus com o seu cajado em Cristo Jesus, Ele traz novamente essa ovelha ao seu aprisco. Foi isso que aconteceu com Manassés. Primeiro nós vimos a infância de Manassés. Teve todo o exemplo. Depois nós vimos a maldade de Manassés. O motivo por que Manassés estava praticando toda essa maldade. Agora, irmãos, nós temos aqui a convenção de Manassés. Depois de tanto tempo levando uma vida perversa diante de Deus, ele perdeu a sua paciência. Olha o versículo de número 1, do capítulo de número 33 de 2 Crônicas, versículo de número 11.
do capítulo de número 33. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e os levaram à Babilônia. Ou seja, trocando isso em miúdos, nós estamos vendo aqui o castigo de Deus sobre Manassés. Deus disse: olha, tu já fez tudo isso, agora chega. O que eu vou fazer? É o versículo de número 11. Trouxe sobre ele príncipe do exército do rei da Síria, prenderam Manassés com gancho, amarraram com cadeias e levaram para a Babilônia. Vocês sabem que a Babilônia foi aquele estado que o povo levou, que Deus levou o povo de Deus ao cativeiro. Assim Deus fez com Manassés, para que ele pudesse reconhecer que existe um Deus ainda nesse mundo que está sob o controle de todas as coisas. Irmãos, não é assim que funciona conosco? Muitas das vezes, Deus aplicando para nós como igreja, muitas das vezes nós desafiamos a Deus com as nossas maldades, e Deus, para nos converter ao seu caminho de santidade, Ele usa a vara celestial. Ou seja, Ele usa a disciplina como fez com Manassés. Por quê? Porque Deus, Ele quer o nosso bem. Jesus, Ele quer que nós estejamos sempre dentro da sua vontade, sempre dentro do seu querer. E para isso, quando nós não queremos, Deus, como fez com Manassés, Ele faz com a igreja de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer que o povo, o seu povo, Ele quer que a igreja de Deus esteja sempre dentro da vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, o que tem acontecido hoje com a igreja de Deus? É que o povo ainda precisa se converter a Jesus Cristo. Não estou falando no sentido de salvação. Estou falando no sentido de se voltar para Deus em espírito e em verdade, todo coração, toda alma, de todo o entendimento. Se voltar para Deus. Porque caso isso aconteça, irmãos, caso isso não aconteça, sabe o que vai acontecer? Deus, Ele vai nos chamar, assim como chamou Manassés. Manassés aqui, irmãos, ele veio pela dor. Manassés, ele veio pela dor. Prenderam ele, levaram para o cativeiro. A Bíblia não narra aqui o que ele passou no cativeiro, mas os assírios era aquele povo mesmo que destruía, maltratava as pessoas. E muitas das vezes Deus, Ele faz isso conosco, para que possamos reconhecer que existe um Deus. Nós precisamos voltar para Deus. Simão estava comentando hoje na nossa reunião administrativa que nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento, irmãos, e avivamento bíblico não vem, preste bem atenção, não vem através das nossas satisfações mundanas. Ou seja, está tudo bem comigo e vai vir um avivamento. O avivamento, irmãos, vem através de perseguição. Avivamento vem através de uma vida consagrada a Deus. Avivamento vem de uma vida voltada para Deus. Aí sim nós vamos ser avivados. Mas para isso nós precisamos o quê? Pagar um preço. Para isso nós precisamos pagar um alto preço. Para isso nós precisamos renunciar às nossas vontades e deixarmos, como aconteceu com Manassés, Deus trabalhar nas nossas vidas, irmão. Por que não está se convertendo mais pessoas? Hoje tinha uma criança na escola bíblica dominical.
Eu digo, meu Deus, quase que eu choro. Uma criança na escola bíblica dominical, para uma igreja que tem 31 membros, fora os congregados, isso falta o quê? Avivamento. E assim como aconteceu com Manassés, pode acontecer conosco. Se nós não tivermos uma vida avivada e dirigida pelo Santo Espírito de Deus. Versículo de número 12 do capítulo de número 33, Manassés ele fez algo interessante. Ele angustiado suplicou deveras ao Senhor seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Versículo de número 13. Fez-lhe oração. E Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Irmãos, aqui nós podemos dizer pelos teólogos, pelos comentaristas, que aqui houve uma convenção verdadeira. Primeiro, por quê? Porque ele orou a Deus. E quando uma pessoa ora a Deus, pedindo que Deus perdoe os seus pecados, pedindo que Deus volte para a sua vida, aí uma convenção. Não estou falando de salvação. Porque o que é convenção? Eu estou indo para um lugar errado, e Deus, ele me faz voltar, então eu volto. Converter é voltar. Manassés aqui, pela sua oração, no versículo de número 12, ele estava angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e se humilhou perante Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. E é isso, irmãos, que a igreja do Senhor precisa fazer, se converter ao Senhor. Nós vimos que o apóstolo Paulo disse agora há pouco para nós em 2 Timóteo, capítulo de número 3, que as pessoas estão sendo mais amigas do mundo do que amigos de Deus. E o apóstolo João, confirmando isso, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do mundo, mas não procede do... Vamos abrir esse texto. A gente quer falar, né, mas pela a mente, ainda mais a minha com 43 aninhos, 45 de idade, já começa a falhar. Aí a Covid veio para nos ajudar e a gente fica até sem memória. Versículo de escola bíblica dominical. Aprendemos isso na escola bíblica dominical, né? 1 João 2,15. Não ameis o mundo. Aqui é o texto do não. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Permanece eternamente. Eu estava dizendo para os irmãos que nós precisamos nos converter, não no sentido de salvação, mas no sentido de voltar
para Deus, assim como fez com Manassés. E ele obteve a promessa, quando ele orou a Deus, e Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Irmãos, todos nós não temos propósitos, todos nós não temos desejos, não temos sonhos a serem realizados. Se todos nós temos desejos, sonhos, propósitos a serem realizados, nós precisamos nos converter e orar a Deus, para que assim a promessa de Deus, como esteve com Manassés, Deus tirou novamente da Babilônia, trouxe novamente para Jerusalém, e Deus o converteu a Manassés. Assim Deus, ele pode transformar o pecador, como aconteceu com Manassés, e Deus também, ele pode nos transformar quando nós voltarmos para Deus. Quando nós voltarmos para Deus. Irmãos, tem muito crente hoje. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas tem muitos crentes hoje derrotados, tanto na área financeira, como na área material, como na área espiritual. Sabe por quê? Porque não se converteram, não no sentido de salvação, não se converteram, não se voltaram para Deus. E a maldade dentro dos seus corações não deixe que Deus, ele opera na vida do crente e faz que com isso ele seja um derrotado, seja um crente desanimado, um crente com pouca fé, um crente que não tem fervor espiritual, não é cheio do Espírito Santo, porque ele falta a devoção, a conversão, assim como aconteceu com Manassés. E Manassés, ele teve uma nova vida. Manassés já não tinha mais ódio de ninguém. Deus, na sua bondade, restaurou Manassés a função de rei. Manassés nasceu de novo. Olha o versículo de número 15. Vamos já terminar. Só 2 minutos e a gente encerra. Versículo de número 15. O que é que eu estou dizendo? Que Manassés nasceu de novo. E o versículo de número 15. Tirou do templo e jogou fora da cidade os deuses e seus altares. Versículo de número 15. Tirou da casa do Senhor os deuses, estranho e ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Versículo 16, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Então, Manassés, depois de convertido, ele tirou tudo aquilo que estava, o que atrapalhou a sua vida com Deus. Assim somos nós, Igreja do Senhor. Nós aprendemos da Escola Bíblica Dominical hoje que nós somos o santuário de Deus. Então nós precisamos tirar tudo que está dentro desse santuário. Precisamos tirar a mentira, precisamos tirar as desculpas esfarrapadas que damos, precisamos tirar aquilo que nossos olhos têm visto, que as nossas mãos têm pegado, precisamos tirar tudo do santuário de Deus, porque o santuário de Deus, ele é santo. E nós aprendemos, se nós destruirmos esse santuário, Deus, ele vai nos destruir.
Então, assim como Manassés tirou tudo aquilo que ele mesmo tinha levantado, assim como o crente, ele mesmo, ele levanta, ele coloca dentro do santuário, assim nós precisamos fazer como Manassés fez. Tirar tudo aquilo que está nos nossos corações. Irmãos, sabe por que a igreja não está avivada? Porque o santuário de Deus está preenchido com essas coisas mundanas, com essas coisas que não glorificam o nome de Deus. Pergunte um versículo para o crente, a ver se ele sabe, fazendo a aplicação. Mas pergunte como é que está o Big Brother. Como é que está o Big Brother? O crente sabe, né? Que ele é ligado no Big Brother, né? Nas novelas. Tudo isso, irmão, nós precisamos tirar esse lixo que nós trazemos para a nossa vida espiritual, onde empata de um crente amar sua esposa, onde empata da esposa ser submissa, de os filhos honrarem a Deus e ao seu pai, porque tudo isso está dentro do santuário de Deus, e isso transmite para a igreja, como eu disse para os irmãos, famílias fracas, o que acontece, sabem? Famílias fracas, igreja fraca. Família forte, igreja forte. Então, irmãos, vamos tirar todo o lixo que está dentro do nosso santuário. E vamos fazer como Manassés fez. Colocar tudo aquilo que glorifica, que exalta o nome de Deus. Aí vocês vão ver uma igreja avivada. Aí vocês vão ver no domingo, 7h20 da manhã, todos os crentes orando. Como nós temos aqui o momento de oração. Aí vocês vão ver o crente brigando para vir para o culto de doutrina em oração. Aí vocês vão vendo o crente ir participar da nossa frente missionária. Aí vocês vão ver o crente vindo da escola bíblica dominical, onde é o dia do Senhor. Os crentes trazendo visitantes, os crentes evangelizando. Por quê? Assim como fez Manassés, nós também vamos fazer. E Deus, ele vai avivar a nossa alma. Deus, ele vai avivar a nossa alma de tal forma nós vamos ser aquele crente avivados. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês e eu encerro. Cuidado, para que Deus não trabalhe como trabalhou Manassés. Para que Deus não trabalhe como trabalhou com Manassés. Jogando ele lá na Babilônia. Cuidado para que Deus não possa trabalhar em você. Para que você entenda que nós temos objetivos aqui nessa terra. Nós temos objetivos. E o nosso objetivo de como igreja do Senhor é servir a Deus. Porque se fosse para ir para o céu, a gente já estava no céu bastante tempo. Então Deus, ele nos converteu para nós virmos servir a Ele. Mas o que está acontecendo? Os crentes estão servindo a Deus e o mundo. E não pode, a Bíblia diz, não pode servir a dois senhores, porque vai amar o mundo e vai aborrecer a Deus, ou amar a Deus e aborrecer o mundo, que nós amemos a Deus e aborrecemos o mundo. Mas o crente está assim com o mundo, O crente para o mundo é aquela pessoa legal, é aquela pessoa que concorda com tudo, que suborna todo mundo, aí está assim, Mas se você parar de fazer isso, você vai ver que o mundo, ele vai te odiar como odiou Jesus Cristo. Qual ele disse, eu não sou do mundo. Assim como me odiaram, vão odiar vocês também. Mas hoje nós somos queridos pelo mundo, Hoje nossos amigos aí são os amigos mudanos, onde nós vamos pegar conselhos com ele, Ok, irmãos? Aplicando nas nossas vidas. Então, fechando a mensagem, Deus pode transformar qualquer pessoa. Deus pode te transformar hoje, do jeito que você está. Se você disser sim para Ele, disser assim, Senhor, Tu sabes, Senhor, que eu como pai, eu não estou fazendo meu devocional, Senhor, com a minha família. Eu como mãe, não estou lendo a minha Bíblia.
não estou orando de joelho. Nós, como família, não estamos jejuando, nós precisamos ser transformados, Senhor. Então Deus, Ele pode transformar, basta você querer. Que Deus, Ele vai fazer isso na sua vida, mas você precisa querer, que jamais Deus vai sair lá do céu. Bora, pastor Júlio, bora fazer o devocional aqui, bora. Não vai fazer isso. Então nós precisamos querer, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, que Deus, na sua infinita bondade e graça, possa nos ajudar a nós sermos transformados. O apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Desenvolver, cada dia ser melhor. Cada dia ser melhor para quando chegarmos nos santos céus, termos nossos corpos transformados e glorificados diante de Deus. Amém? Passei aí 8 minutos, diácono Ademar. Tem que falar isso, senão a gente vai falando aqui até. Vamos orar pedindo a graça e misericórdia de Deus. Querido Deus, nós chamamos a Tua onisciência, que sabe todas as coisas, e convidamos também Teu Santo Espírito, que mora dentro do santuário de Deus, que somos nós, Senhor. Para, primeiramente, Senhor, dizer aquilo que estamos fazendo, onde a minha esposa não sabe, onde o meu irmão não sabe, onde o pastor não sabe, mas o Teu Espírito Santo sabe. Porque o Teu Espírito Santo, Ele é onisciente e sabe o nosso pensamento, sabe o nosso andar, sabe os nossos desejos. E queremos pedir, Senhor, se há algum caminho mau nos nossos corações, como aconteceu, Senhor, com Manassés, se há algum pensamento, Senhor, de maldade, um pensamento de prazer por essas coisas do mundo, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, e faça conosco como o Senhor fez com Manassés, Senhor, para que possamos ser sacudidos, para que possamos ser avivados, Senhor, para lembrar, Senhor, que existe um Deus, qual nós devemos toda a devoção, devemos todo amor, devemos todo compromisso, Senhor. Então, Senhor, aviva nossa alma, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Haja, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Porque queremos, Senhor, ser transformados pelo Senhor, Pai. E essa transformação vem por meio dos Teus ensinamentos, da leitura da Tua palavra, da oração, Senhor, para confessarmos todos os nossos pecados. E as Tuas promessas, Senhor, vêm estar nas nossas vidas, porque quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Então, Senhor, queremos voltar para o Senhor, queremos nos agradar do Senhor, Pai, para que todos os nossos propósitos venham a ser feitos pelo Senhor, Pai. Pai, usa a Tua igreja, Senhor, para pregar esse evangelho de transformação, para pregar esse evangelho que transforma as vidas, como o Senhor transformou as nossas vidas, qual nós éramos mal, qual nós estávamos em rebelião, nas trevas, no lamaçal do pecado, e esse evangelho nos transformou, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a dizer essa mensagem de transformação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Ó Senhor, abençoe essa semana, que tudo que iremos fazer, o Teu nome seja glorificado, que tudo que iremos fazer possamos ser bem-sucedidos. Senhor, visite aqueles que estão enfermos, visite aqueles, Senhor, que estão desanimados,
que não tem ânimo para vir à tua casa, não tem alegria, Senhor, onde o Espírito Santo está apagado. Reacende essa chama no seu coração, Pai, para que eles possam, Senhor, provar da tua graça e misericórdia, Senhor. Senhor, abençoe a cada família, a cada pai, a cada mãe, a cada filho, Senhor. Nos ajude a nós edificarmos a nossa casa com o Senhor, Pai, para que possamos fazer a tua vontade a cada dia. Agora, Senhor, nos despede debaixo da tua graça, proteção, que possamos ter uma boa noite, de um bom sono, de um sono recuperador. E se houver o amanhã para nós, Senhor, possamos, Senhor, nos acordar, nos levantar, adorar o Senhor na beleza da tua santidade, cuidar da nossa família, do nosso trabalho, para glorificar e bendizer o teu nome. Recebe da nossa parte toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. E a igreja do Senhor diga: assim seja. Avisos: quarta-feira, 19 horas, culto de doutrina e oração. Nós estamos estudando o livro de 2 João. Quinta-feira nós temos aí a nossa frente missionária. Certos irmãos que não foram ainda conhecer a nossa frente missionária, se encontra lá na comunidade do João Paulo II, na casa do irmão Gilmar e da irmã Simone, onde o nosso propósito é pregar a palavra de Deus e no futuro construir uma congregação e, por final, uma igreja naquele local. Aos sábados, nós temos aí o Cubrinho, Jesus Me Ama, que vai se iniciar dia 24. E temos o culto dos jovens, que começou ontem, né? Você que é jovem, participe desse culto. Domingo, a escola bíblica dominical, tá? Peço que os irmãos venham, participem, tragam visitantes. 17 horas nós temos a MCA e a União de Homens, é 17h30, né? Tem que mudar isso aí. E 19 horas, culto de louvor e adoração, que esse culto está sendo realizado nesse momento. Acabou? Passa a palavra para o dirigente, que vai pedir para os irmãos ficar em pé. Eu já quero adiantar logo a fala dele, para a gente cantar o último cântico e irmos para os nossos lares felizes, porque Deus falou conosco e atendendo o pedido de Deus. Oi. Obrigado, pastor Júlio, pela palavra que foi ministrada essa noite. Nós iremos cantar um cântico, Aclame ao Senhor, para encerrar o culto dessa noite. Depois do cântico, o culto está encerrado. Aclame ao Senhor. Todos
juntos até quarta-feira, assim se Deus permitir.